esse aqui é o foco Arcano SHP80. E esse aqui é o fone que eu uso todo santo dia, algumas horas por dia. Apesar de ter até que bastante fone aqui em casa. É, eu, por uma época, meio que comprava e vendia fone, às vezes novo, às vezes usado. E nisso eu acabei experimentando bastante fone. E dentre os fones baratos, assim, até R$ 300, 300 talvez até um pouquinho mais. Acho que até 300, R$ 400 é um fone que, para uso geral, uso no dia a dia, eu recomendo muito. Sobre a qualidade de construção. Sobre a qualidade de construção, bom, eu tenho uma ou duas coisinhas assim a comentar. A primeira delas é que essas letrinhas aqui, ó, onde está escrito o Arcana SHP80, isso aqui apaga muito fácil. Isso aqui, se você. Aqui, ó, eu tirei literalmente com a unha, ó. Tá vendo que aqui tem um pouquinho? Pera aí. Ó, tá vendo? Isso aqui sai de passar a unha. Então, isso aqui é um ponto que eu considero. Não é que é um ponto negativo, mas isso aqui deprecia o fone. Quando eu for vender esse fone, o cara vai olhar pra mim, vai chegar e vai falar: tá escrito, tá apagada a escrita. Mas tirando isso em construção o fone até que é bem sólido. Ele tem outra outro probleminha e para isso eu vou chamar aqui este cara. Nossa, esse cara tá bem sujo, eu preciso limpar ele. Bom, o Arcano SHP80 é baseado em um fone da Takstar, que é o HI2050, que é irmão também de outro fone da Takstar, que é o Takstar Pro 80, que foi o fone que deu origem tanto ao Arcano quanto à linha Cloud da HyperX, a linha Cloud Core, Cloud 1, 2 Core, Silver e Alpha. Esse aqui é um Cloud Alpha da HyperX, que é baseado no mesmo modelo da Arcano, então no mesmo modelo que o Arcano é baseado. Então, se vocês perceberem, eles têm muitas coisas parecidas, assim. Esse arco é relativamente parecido. Até o Cloud 2, o formato da concha é o mesmo, só que no Alpha eles já mudaram. Ele já é mais quadradinho, enquanto o Arcano é mais redondo. Mas tem uma grande diferença que é a seguinte. Quando eu coloco o Arcano na cabeça, o tamanho mínimo dele realmente é bem pequeno. E o tamanho máximo dele é o suficiente para eu usar de touca. A touca aumenta um pouquinho o tamanho da cabeça. Essa touca aqui é meio grossinha. Mas sem touca ele é. Eu uso ele faltando dois cliquezinhos assim, de um dos lados só, pra ficar pequeno assim. Às vezes eu uso ele até no máximo, que às vezes eu quero mudar um pouquinho a pressão do fone, eu uso ele no máximo. Tipo, ó, isso aqui é ele no máximo. Ó, se tu for mais cabeçudo do que eu de touca, esse fone vai ficar pequeno pra ti. Nunca conheci alguém que reclamou dele ficar pequeno, mas muita gente que eu conheço fica no limite. Muita gente na internet também reclama que fica no limite esse fone. Enquanto, ó, fone totalmente aberto. O cabo fica até que relativamente esticado, mas eu acho que não é o cabo que limita, não. Aqui, ó. Aqui o cabo tem uma folguinha, ó. Se eu fizer assim, ele estica. Mas aqui o cabo tem uma folguinha e mesmo assim, até consigo puxar. Mas, enfim, não, não, não é um fone que vai encaixar na cabeça de absolutamente todo mundo. Enquanto isso, o HyperX já fica bem maior. Bem maior mesmo. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar melhor assim. Talvez. Deixa eu ver. Isso aqui é o Arcana no máximo? Ó.
Esse aqui é o arcano no máximo. Ele vai até o 8, mais ou menos. Este aqui é o HyperX no máximo. É bem significativa a diferença. O arcano é bem mais curtinho. Então o arcano acaba ficando pequeno na cabeça de muita gente. Assim, eu dei uma exagerada. Ele não vai. Não é que ele vai ficar pequeno na cabeça de muita gente. Eu, honestamente, nunca conheci alguém que não coube na cabeça. Mas. Ele fica no limite na cabeça de muitas pessoas. Então, se você for especialmente cabeçudo, tenha isso em mente. O cabo do arcano é grande. É um cabo bem grande. Tem seus, acho que 3 metros. Ó, é uma abraçada totalmente esticada e mais um pouco. E quase outra, são 3 metros de cabo. É um pouco ruim, mas eu acho melhor um cabo grande do que um cabo pequeno. Apesar de que por causa desse cabo ser grande, eu já meio que dei uma judiada na placa-mãe do computador, que às vezes, para não passar por cima da cadeira, eu enrolava no braço da cadeira, às vezes você puxava a cadeira e tchau cabo, tchau tudo. Então eu recomendo usar. Não, é uma pecinha que é ao contrário dessa, mas usar uma dessa aqui, ó. Alguma coisa que você plugue ela na tua placa-mãe e o fone nela, pra caso tenha algum tranco assim, alguma coisa muito grande, em vez de dar o tranco na tua placa-mãe, simplesmente escapar aqui. Tirando isso, é um fone de construção bem simples mesmo. É, eu até achei meio porco assim, que se você olhar a parte de cima aqui do arco, ó, ela é só ela dá pra ver uma costura aqui. Deixa eu puxar uma luz aqui pra ver se ilumina, se ajuda. Tá vendo, ó? Dá pra ver aqui. Agora dá pra ver. Ela tem esse vinco que é bem feio. Isso aqui é um material que eu acho que daqui a pouco vai começar a descascar. É aquele corino. Mas o lado bom é que isso aqui vende baratinho no AliExpress. Então, se estragar, tu tira os dois parafusos aqui de dentro e troca isso aqui. Cara, o som do Arcano, assim, ele não me encantou de primeira, sabe? A primeira vez que eu ouvi o Arcano, primeira vez que eu ouvi o Arcano, eu fiquei tipo, tá, é isso, assim, eu vou te falar que tal, eu acho que ele não vai impressionar nem se você já ouviu um fone um pouquinho melhor, não precisa ser muita coisa melhor, ele não vai te impressionar assim. Quando eu comprei o Arcano, eu pensei que fosse explodir minha cabeça. Até eu não fiquei mega decepcionado, mas não me impressionou. Foi tipo, tá, é isso. Mas eu comprei o Arcano depois do HyperX. Antes do Arcano, o HyperX era o fone que eu usava todo dia, o Cloud Alpha. E eu vou te falar que eu prefiro o som do Cloud Alpha, tá? O Cloud Alpha ele tem uma assinatura que lembra muito aquela pegadinha da KZ, no, sem os defeitos da assinatura da KZ e com as qualidades da assinatura da KZ. Então ele é um fone que tem um incremento ali nos médio agudos e isso traz uma presença a mais para voz, guitarra, em jogos, seja passo de inimigo, essas coisas, mas que é uma sonoridade que eu me acostumei muito ao longo dos anos e que eu gosto. Hoje, se eu pego um fone que não tem um leve incremento ali nos médio agudos, eu equalizo porque eu gosto, sabe? Eu sinto que o fone fica um pouco escuro. Somado a isso, o Arcano tem um outro defeitinho, assim, que eu acho os médios dele isso é algo meu, mas eu já ouvi outras pessoas falando coisa parecida. Os médios dele são escuros. E eu não sei exatamente o porquê. Não é que os médios são para trás, mas eles são escuros. O Arcano não é um fone que tem graves mega exagerados.
Eu acho os agudos dele um pouquinho demais, eu preferiria que ele tivesse menos agudos, mas eu acho sim os médios dele um pouco escuros. Uma coisa que ajuda é tirar de 150 a 250 Hz em equalizador. Isso ajuda, mas eu ainda gosto de dar aquele meu boostzinho. Mas falando do fone sem equalização, ele é um fone escuro, de médios escuros. Não são recuados, mas eles são. Cara, se você gostar dessa assinatura, você vai dizer que são médios sedosos e encorpados e tal. Mas eu acho que a região ali dos. A região mais grave dos médios acaba sendo. Se destacando um pouco e. Não sei, tem um pico ali. Acho que deve ter um pico em 200 e poucos hertz. E pra mim se estraga um pouco, apesar de ele ser uma região meio que entre médios e graves, que estraga um pouco pra mim a apresentação dos médios do Arcano. É, e eu sinto que as vozes femininas, eu sinto falta de presença nas vozes femininas. Pode ser que seja assim que foi gravado, que seja assim a apresentação natural, mas eu acabo preferindo um pouquinho mais de presença. Ainda assim, não é um fone ruim na questão dos médios. A questão dos agudos, pra mim são agudos ok, são agudos normais. Eu não tenho mega ouvido para agudos, nunca ouvi fones mega sofisticados que têm agudos incríveis. É, o Superlux passa uma sensação de mais definição, mais resolução, mas o Arcano não faz muito feio não. Eu só acho os agudos do Arcano um pouquinho exagerados. Às vezes, não é nem que sibila, mas às vezes você vê que falta presença nos médio agudos enquanto tá sobrando agudo. Até se tu já ouviu um KZDX, ah, tu não vai ficar impressionado com isso aqui. Ele é um fone que tem uma pegada diferente, mas em termos de qualidade, eu acho que dá pra dizer que eles são muito parecidos, assim. É, Quando tu compara com os JBL, como que é? JBL 450BT, com Edifier W800, por exemplo, ele é um fone que é um pouquinho um pouquinho não, ele é um fone bem superior em termos de qualidade de som. Não diria que ele é um fone mais divertido, mas ele é um fone superior. Talvez muita gente possa preferir, por exemplo, um W800 PT a um Arcano. Se você escutar muito rap, muito funk, muito hip hop, muitas músicas que tem, muita música eletrônica, talvez, talvez você prefira um fone mais tradicional. Mas pro uso geral, o Arcaninho é um fone muito bom, assim. Ele é um fone que tem o que na gringa eles chamam de cult following. Ele é um fone que muita gente gosta muito. Eu eu acho. Como dizer isso? Não é que ele seja superestimado, mas calma, calma, sabe? Não é que ele não vale o hype, mas ah, cara, não sei. Eu tô falando tudo isso, mas lembrando, isso aqui ainda é o fone que eu uso todo dia. Já na parte de graves, talvez seja pelos graves que esse fone não impressiona. Quando eu peguei esse fone, eu já tinha um Superlux HD681 e o HyperX Cloud Alpha. E não é que eu pensei que ele fosse se tornar meu daily driver, mas eu esperava, tanto o Superlux quanto o HyperX são fones que têm subgraves muito bons, subgraves com bastante extensão, assim. O Superlux principalmente, assim, para um fone semi-aberto é absurdo. Cara, ele empurra 40 Hz, 30 Hz com tranquilidade, assim. Se você equalizar e botar mais 40 Hz e for assistir um filme, é coisa de. Parece um terremoto, assim, sabe? É muito subterrâneo, são graves muito maneiros. O Arcano não.
O Arcano, ele não empurra, ele não tem extensão nos graves, ele tem um roll-off bem significativo. Então, quando começa a chegar, não sei, uns 80 Hz, 60, quando começa a chegar naquela parte mais visceral dos graves, ele vai decaindo e ele não acompanha, assim. Então, para música eletrônica, por exemplo, não é um fone que eu acho que empolga tanto. Para música eletrônica, eu prefiro o Superlux qualquer dia. Eu não escuto muito rap, mas se eu fosse ouvir um rap, o Superlux é um fone que eu escolheria sobre o Arcano qualquer dia. Apesar de que o Superlux tem seus defeitos também. Ainda sobre o áudio do Arcano, quando eu comparo ele, por exemplo, com o Edifier W800BT, que é um fone. Eu, eu acho que para a categoria é um fone muito bom. É um fone Bluetooth ali de 280, eu acho, reais, por aí. Talvez tu ache de 250 a 300 reais, o W800BT. O Arcano é claramente muito mais nítido, embola muito menos, resolução maior. Não é um fone que tem uma pegada de massa. É diferente do Edify, que tem um incremento significativo nos graves, mais para a região dos médio graves, mas ainda assim tem um incremento significativo nos graves. O Arcano ele é um fone não que seja neutro, não que seja flat, mas eu não sinto um incremento significativo em nenhuma região, assim. Ele tem picos ali, mas ele não tem um grande incremento. Ele não tem graves mega pra frente, ele não tem. Ele tem os agudos um pouquinho pra frente. Se tem alguma coisa que eu sinto que falta um pouco nele é presença, médio agudos. Mas. Deixa eu deixar ele. Bom, o som dele não impressiona, mas é uma coisa que não ofende. O Arcano nunca ofende. Enquanto o Superlux, muitas vezes o Superlux ofende. Então, em pandemia, por exemplo, eu tava tendo muita reunião em Google Meet, aula, etc. E, cara, tinha uma professora que ela usava o microfone do notebook dela. E, assim, pra ouvir a música não era algo que me incomodava tanto. Tinha algumas gravações que me incomodavam. Aquele álbum Acústico MTV da Cássia Eller, por exemplo. Não lembro se Segundo Sol, se Malandragem, mas alguma dessas duas músicas. Eu lembro que ficavam bem sibilantes até no Superlux. Enquanto no Arcano eu escuto ela sem muito problema, apesar de que o Arcano tem sim um pico de ali na região dos 5 kHz. Mas ele é um fone que você consegue ouvir tudo e nada vai ficar horrível nele. Talvez uma música mais energética fique xoxa, assim. Falte um pouco de empolgação na música. Não é algo que vai te deixar mega pra frente. Mas o Arcano é um fonezinho que ele nunca. Tu nunca vai ouvir algo no Arcano e vai falar. Nossa, isso está insuportável, isso está horrível. Já é alguma coisa que acontece no Superlux, por exemplo. Ou pro dia a dia, por exemplo, videochamada. Pô, a minha professora tava usando o microfone do notebook e tava horrível no Superlux. Porque já era um microfone que dava um pico absurdo ali nos médio agudos agudos. Os S's dela cortavam minha alma. E aí você somava o pico da gravação dela com o pico do Superlux. E cara, eu fui lá no meu equalizador, que por sorte tinha e tirei praticamente tudo de agudo, dei menos 30 dB de agudo lá. Isso é algo que no Arcano já incomoda muito menos. Ela ainda me incomodava, mas me incomodava muito menos. Então, assim, comparando o Arcano com o Superlux, que eu acho que é o maior concorrente dele, se. Cara, eu tenho os dois. Eu gosto muito dos dois, mas eu uso o Arcano todo dia. E o Superlux. O meu Superlux tá no armário. Por quê? Tudo bem, no meu caso especificamente, o HyperX, ele pra mim é um Superlux quase melhorado. O Superlux ele tem um pouquinho mais de imagem, então se tu tá jogando, faz um certo tempo que eu não jogo, mas eu jogava CS. E no CS, no Superlux era muito perfeito você descobrir, discernir onde estava cada inimigo. Você sabia, tem um cara naquela direção e numa distância X. O Superlux faz isso melhor do que
qualquer fone que eu tenho aqui, super auricular. O Arcano também faz isso bem. Ele também é um fone que tem uma imagem ok, não é absurda, mas ele tem uma imagenzinha ok. Ele tem uma sensação de espacialidade boa por ser semi-aberto. Eu acho que acaba. Eu acho que isso é um efeito psicoacústico, sabe? Eu acho que tu acaba ouvindo a tua sala e, e isso acaba te dando uma sensação de mais espacialidade. Mas o resumo do Arcano pra mim é o seguinte: ele não é incrível em nada, mas ele é bom em tudo. Ele não é ruim em nada também. Então, tipo, por mais que o Arcano não seja aquele fone que o cara que já teve um fone um pouquinho melhor coloque na cabeça e fale: Nossa, meu mundo mudou, as definições de áudio foram atualizadas. O Arcano é um fone que todo mundo vai colocar na cabeça e vai falar: Tá, isso aqui é um fone ok. Enquanto o Superlux, por exemplo, se você nunca ouviu um fone que tem uma extensão grande de subgraves, e assim, cara, o Superlux, se tu equalizar e botar um pouquinho de subgrave ali, é impressionante o quanto ele acompanha. É muito, muito empolgante assistir filme e série com o Superlux, jogar com o Superlux. Mas vai ter situações em que tu vai falar, tá, eu não consigo mais ouvir isso aqui. Preciso trocar, preciso pegar outra coisa. E o Arcano nunca faz isso. O Arcano é um fonezinho assim que pra tu usar diariamente é um fonezinho sensacional. Se vale a pena tu comprar o Arcano no lugar do Superlux, por exemplo, aí vai caso a caso. Se eu fosse usar. Bom, no meu caso, é engraçado, né? Porque eu não recomendaria o Arcano pra mim mesmo, eu acho. Acho que eu falaria, cara, fica ali, tu tem teu HyperX, tu tem teu Superlux. Mas ainda assim eu uso o Arcano todo dia. Eu não sei muito o que dizer, o porquê, o como explicar isso. Mas pra mim, na real, a maior vantagem do Arcano são as pads de veludo e o conforto. Porque assim, o, o HyperX tinha pads de corino, que eu não sei se tá dando pra ver aí, mas descascaram e agora estão no tecido. Ainda assim, esse é um tecido que já foi passado alguma camada de borracha, alguma coisa por aqui. E não é um tecido mega respirável, não é uma espuma, a espuma que fica aqui embaixo, não é uma espuma mega respirável. O Arcano não. O Arcano ele é um fone mega respirável. E então para ficar longas horas no ouvido, o Arcano não me esquenta, não me causa desconforto. Não é um fone que eu esqueço que eu tô com ele na cabeça, mas ele não me causa desconforto. Enquanto o HyperX, depois de muitas horas, apesar de o acolchoamento aqui em cima ser melhor, a espuma ser uma espuma muito mais macia. Deixa eu ver se dá pra mostrar isso. Ó, deixa eu ver se vai ficar visível. Enquanto isso, ó, vou pegar aqui o Arcano. Ó, eu acho que não fica visível, mas eu faço muito mais força pra apertar a espuma do Arcano. Então, assim, o, o grande trunfo do Arcano, e que talvez seja um trunfo muito subestimado, é que ele nunca incomoda. Nunca, nunca, muito raramente incomoda. É, Ele me incomoda um pouco por ter os médios escuros, eu resolvo isso no equalizador e acabou, sabe? Mas é um fone assim que pra ficar o dia inteiro na cabeça é maravilhoso, é muito bom. Pelo preço, claro. Se tu gastar R$ 1.600, tu consegue coisa muito melhor, mas, cara, isso aqui custa o quê? Na época eu paguei tipo 200 e poucos reais isso aqui. Então assim, eu recomendo o Arcano. Ai, cara, é aquela recomendação complicada porque é tipo, ele é um fone que você não vai chegar e falar: "Meu Deus, isso é incrível. Minha vida mudou". Mas é um fone que no dia a dia vai ser muito bom de conviver. É aquele fone que tu deixa espetado no PC lá e não troca. Eu só tirei ele do meu computador pra monitorar o áudio dessa gravação, podendo fazer assim com ele. Claro, eu posso usar outros fones, eu tenho outros fones aqui em casa,
Pra quem só vai ter um fone, ainda assim, o Arcano é um fone muito interessante. Mas por que que eu uso o Arcano todo dia? Porque o Arcano é muito confortável. Muito, muito confortável. É... Não é a coisa mais confortável do mundo, mas eu acho que ele acerta muito o equilíbrio entre conforto, qualidade de som e preço. Por essa faixa de preço, eu acho que para você usar o dia inteiro é muito, muito, muito bom o que ele entrega. O SHP 300, por exemplo, que eu acho que é até um pouquinho mais caro que ele, já tem o formato do Superlux, que apesar de não ser algo mega desconfortável, que é algo que dá para usar tranquilamente por 2, 3 horinhas, para usar o dia inteiro na cabeça acaba sendo um pouco cansativo. Enquanto o SHP 80 eu uso o dia inteiro na cabeça sem muito problema. É, Assim, fazendo um adendo e uma conclusão sobre o Arcano é o seguinte. Aquilo que eu tava dizendo ao longo do vídeo sobre os médios serem escuros, talvez não seja que eles sejam escuros assim, é que eles, a maior parte dos fones que eu tenho tem, não só dos fones que eu tenho, é bem comum ter um incremento ali no nos médio agudos, aquela pegada KZ, mas é aquela coisa que o negócio, eu acho que o fato do Arcano não ser assim é o que torna ele tão, entre aspas, especial nessa categoria. Apesar de, pra mim, ter alguma coisa um pouco estranha na parte mais grave dos médios, tirando isso, ele é um fone muito natural. Muito, muito natural. Os médios são um pouquinho velados, mas a tonalidade dele é muito natural, acredito que muito correta. E e isso faz com que ele nunca vai ser. Não vou dizer nunca, mas poucas vezes ele vai ser o melhor fone que você podia estar usando para ouvir um conteúdo. Mas ele nunca vai ser o pior fone que você podia estar usando para ouvir aquilo, sabe? Então, enquanto eu tava gravando o vídeo, eu tava pensando pra mim, pô, eu não recomendaria o Arcano pra mim mesmo. Mas isso é estranho porque ele é o fone que eu uso todo dia. E a questão é essa, sabe? O Arcano ele é um negócio que o Arcano ele é um fone que ele te conquista, ele vai te conquistando aos pouquinhos, ele não te impressiona. Quando você tá ouvindo ele, ele não te surpreende, ele não, você nunca vai estar ouvindo e falar, nossa, que incrível, mas ele vai te conquistando no dia a dia. E aí você sai do Arcano e espeta um Super Lux. E pra ouvir uma música eletrônica vai ser maravilhoso, pra ouvir um rap vai ser muito legal, mas aí você vai ouvir um rock, vai ficar sibilante, você vai ouvir alguma outra coisa e vai descobrir que aquele fone não casa com aquele estilo que você tá tentando ouvir. Com o Arcano, raramente acontece isso. Eu sinto falta dos subgraves no dia a dia, eu sinto bastante falta disso, mas tirando isso, ele é um fone muito correto. Eu tava editando esse vídeo com o Arcano e eu tava com a equalização que eu uso no Arcano para ouvir música. E ouvindo o áudio um pouco acelerado e ouvindo, eu tava, nossa, mas a qualidade do meu áudio não tá tão boa. E eu tirei a equalização e ouvi o som com o Arcano da forma que ele é, sem equalização nenhuma. E na verdade não, o áudio do meu vídeo tava ok. Não tava incrível, mas tava um áudio muito ok, sabe? Vozes masculinas soam muito bem no Arcano, apesar de eu achar que as vozes femininas ficam um pouco apagadas, um pouco para trás. Ele tem, em quesitos técnicos, sendo só um pouquinho chato, ele tem ali um pico, acho que em 5K. Não acho que vale a pena tentar equalizar, eu já tentei, não vi muita diferença. E ele tem um pico, agora eu não vou lembrar se é em 120, 150, 200 e poucos hertz. Mas ali em algum lugar de 120 a 250 hertz. Eu acho que mais pra cima ali, mais pra 200. E isso aí talvez seja o que atrapalhe um pouquinho a apresentação dele, mas ainda assim é um fone muito bom, muito correto, muito harmonioso, muito confortável, se ele couber na sua cabeça.
muito confortável. E apesar do que eu disse de a construção do Arcano ser. A hora que eu tava descrevendo aqui a Headband, eu falar que eu achei meio tosquinho. É, ele não é um fone frágil, ou que aparenta ser frágil. O meu já tá comigo aqui faz uns anos, acho que faz um ano e. Faz uns um ano e pouco, 2 anos. Acho que 2 anos. Usando todo dia, o que aconteceu foi apagar as letrinhas ali do. Apagar as letrinhas do Arcano, mas de resto, fonezinho tá inteiro. Claro, com uma marquinha ou outra, cadê? Tinha uma. Aqui tem um. Aqui tem um risco de. Aqui tem um risco de alguma coisa, não sei se vai dar pra ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Aqui tem um risco de alguma coisa, mas, cara, fonezinho muito bom, assim. É um fonezinho que eu, enquanto eu tava gravando, eu não recomendaria esse fone pra mim mesmo, mas tal, eu acho que eu recomendaria, sim. Se você. É que assim, a maior parte das pessoas gosta muito de graves. E esse é um fone que ele tem graves, mas ele não tem subgraves. Ele não tem. Ele não é como a grande maioria dos fones. Abaixo de, sei lá. Nem é questão de preço. A grande maioria dos fones tem um incremento bem considerável nos graves, subgraves, até médio graves. O Arcano não. O Arcano ele é meio flat, assim. E muita gente, eu inclusive, sente falta disso em alguns momentos. Mas, cara, se você tem um KZDX que vira e mexe, tu acha por 50, 30, enfim, o preço varia um monte, mas custa alguma coisa de 35 a 70 reais o KZDX, que é um fonezinho que tem graves legais e tem aquela presença nos médio agudos pra tu ouvir uma música e se divertir de vez em quando. Eu consigo te recomendar o Arcano. Se tu tem um KZDX, eu consigo te recomendar o Arcano pra tu deixar lá no teu computador, ser o teu fone do dia a dia. E quando tu quiser uma apresentação um pouco mais energética, tu vai lá de KZDX. Eu passei o vídeo inteiro descrevendo os médios do Arcano como escuros, mas na verdade eu acho que eu poderia descrever eles como quentes. Ele é um fone quente. Apesar de ter muitos agudos, ele só tem. Ele não tem um pico nos médio agudos, então ele acaba. E os médios. O fone todo não é quente, mas os médios dele são quentes. Acho que é a melhor forma que eu consigo descrever o Arcano. Então é isso. Eu não sei se eu consigo recomendar o Arcano para ser o único fone de uma pessoa. Eu acho que se você vai comprar. Se vai ser o seu único fone e você tá entre um Arcano e um Superlux, o Arcano é uma escolha muito mais segura. O Superlux é uma escolha mais divertida. Mas se você já tem um fone divertido, definitivamente eu recomendo o Arcano. Ao longo do vídeo, eu não sei se eu vou manter na edição ou não, eu fiz uma analogia e repetindo ela aqui, dando uma ênfase. O Superlux é como se fosse uma Ferrari conversível com escapamento, sem escapamento, sabe? É um carro mega divertido de tu dirigir num fim de semana de sol, mas, cara, é um inferno tu viver com isso. Tipo, tu ir no mercado com a Ferrari, escapamento cortado, sem teto, na chuva. E enquanto. Então, algumas situações, o Superlux, por exemplo, vai ser isso. O Superlux vai ser uma Ferrari, assim. Vai ser tipo, putz, no fim de semana ele vai ser maravilhoso. Quando tu estiver ouvindo um rap, vai ser maravilhoso. Mas quando tu for ouvir vai ter músicas que tu vai ouvir que a guitarra vai perfurar teu ouvido, que a bateria vai perfurar teu ouvido. E o Arcano não. O Arcano ele é um sedã de luxo muito confortável. Ele não vai te impressionar, não vai colar tua cabeça no banco, não vai ter aquele som que vai tipo, ah! Mas ele é um fone que vai. Ele é sempre muito agradável, ele é sempre muito confortável. Nessa faixa de preço, não consigo pensar em nada que seja tão interessante. É, E agora um adendo para as pessoas chatas. Sim, eu comparei
um fone over-ear semi-aberto com um fone over-ear Bluetooth fechado com um fones in-ear. Cada comparação dentro da sua casinha. Quando eu comparo ele com o EDX, eu estou querendo dizer no equilíbrio tonal, na pegada. Quando eu comparo ele com o Edifier W800, é porque eles têm uma faixa de preço próxima e têm approaches totalmente diferentes. Quando eu comparo ele com o Superlux, é porque eles são fones até que concorrentes, dependendo da época. Mas é isso. Isso aqui é o que eu tenho para falar sobre o Arcano. Eu espero que tenha gostado. Eu nunca faço isso, mas se você gostou do vídeo, se inscreve. Se você tiver sugestões, comente. E eu peço perdão pela confusão ali. Eu espero conseguir organizar isso. Minha cabeça é um pouquinho confusa, eu preciso organizar isso aqui depois na edição. Espero que os próximos vídeos sejam melhores e que vocês assistam no futuro.